Quantas vidas se desfazem, fio por fio, quando uma única escolha errada é feita? Ele tinha tudo: sucesso, família, um futuro brilhante. Mas em um piscar de olhos, a escuridão se instalou. Você está pronto para ver a queda e a inimaginável volta por cima de um homem que se perdeu para se reencontrar? Mateus respirava o ar da vitória. Aos 35 anos, sua vida era uma tapeçaria tecida com fios de conquistas, um retrato de prosperidade que muitos almejavam. Sua empresa, um nome. Consolidado e respeitado na cidade, era o fruto de anos de dedicação incansável, de madrugadas em claro e decisões acertadas. Ele era o exemplo, o homem que construiu seu próprio império, com as mãos e a inteligência afiada. Em casa, a vida não era menos plena. Uma esposa amorosa, companheira de todos os momentos, e 2 filhos, ainda pequenos demais para compreenderem a dimensão do legado que o pai construía, mas grandes o suficiente para encherem cada cômodo com risadas e sonhos. Mateus era um pilar, um alicerce sólido para sua família e para o império que erguera. A rotina de Mateus era um relógio suíço, precisa, organizada, cada minuto planejado com a meticulosidade de um estrategista. Disciplina era sua palavra de ordem. Ele dedicava seu tempo com um equilíbrio quase perfeito entre as demandas do trabalho e os momentos preciosos com sua família. Fins de semana eram sagrados, preenchidos com passeios no parque, jogos no jardim e churrascos em família, eventos que, para ele, eram o combustível da alma, a recompensa por todo o esforço. Nessas ocasiões, a formalidade dos negócios dava lugar à leveza das conversas, aos risos descontraídos e à convivência calorosa com parentes. Era ali, no seio familiar, que Mateus recarregava as energias, sentindo-se completo e grato por tudo o que havia construído. Um desses churrascos de domingo, ensolarado e barulhento, seria o divisor de águas. O aroma da carne grelhada misturava-se com o burburinho de vozes, o som de crianças correndo e a música ambiente que tocava suavemente ao fundo. Mateus, com um sorriso largo, observava a cena, sentindo-se no auge da felicidade. Tudo parecia perfeito. No entanto, uma semente de desordem estava prestes a ser plantada, um convite disfarçado de diversão que, em breve, transformaria seu mundo de ponta cabeça. Ele não sabia, mas aquele dia marcava o início de uma jornada sombria, um caminho que o levaria para longe de tudo o que conhecia e amava, um abismo de onde poucos conseguem retornar. O churrasco seguia seu ritmo e Mateus estava envolvido em uma conversa animada quando um de seus primos, com um brilho maroto nos olhos, o chamou para um canto mais afastado do burburinho familiar. "E aí, Mateus, sempre na linha, né? Que tal quebrar um pouco as regras hoje?" perguntou o primo com um sorriso cúmplice. Mateus, que sempre se viu como o mais centrado e responsável da família, sentiu um leve desconforto, mas a curiosidade e o espírito brincalhão do momento o impediram de recuar. Ele considerou a proposta como mais uma das provocações inofensivas de seu primo, algo para adicionar um pouco de tempero ao dia, sem consequências reais. A risada fácil preencheu o ar. O primo, então, puxou do bolso um pequeno embrulho, revelando um pó branco que Mateus reconheceu de imediato, embora nunca tivesse tido contato direto com ele. Uma pontada de apreensão o atingiu. Era cocaína. O sorriso de Mateus se desfez. "O quê? Não, de jeito nenhum, você está louco?" Ele sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém os observava. O medo começou a se instalar, um frio na espinha que contrastava com o calor do sol da tarde. No entanto, a voz do primo, calma e persuasiva, começou a minar sua resistência. "É só uma brincadeira, Mateus. Uma vez não vicia. Ninguém vai saber. Só para sentir a adrenalina." A mente de Mateus travou uma batalha interna. Por um lado, a voz da razão gritava para que ele se afastasse, para que fugisse daquele convite perigoso. Ele pensava na sua empresa, na sua família, na vida exemplar que levava. Mas, por outro lado, a curiosidade, a ousadia momentânea e a ideia de que seria apenas uma vez começaram a corroer sua determinação. A frase
Isso não pode me viciar, ressoou em sua cabeça, uma autoafirmação que soava como uma promessa vã. Ele estava ali, parado, entre a luz e a sombra, entre a sanidade e a imprudência. O suor frio escorria pela testa enquanto a decisão se formava em seu interior, uma decisão que ele jamais imaginou tomar. Com um suspiro de rendição e um olhar cúmplice para o primo, Mateus cedeu. O ritual foi rápido, quase um borrão. Um cheiro forte invadiu suas narinas, seguido por uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Em questão de segundos, uma onda de euforia o dominou. Um senso de poder e invencibilidade que o fez esquecer todas as suas preocupações e medos. O mundo pareceu girar em uma velocidade diferente, as cores mais vibrantes, os sons mais intensos. Era como se uma cortina de tédio tivesse sido erguida, revelando um palco de possibilidades infinitas. A voz de seu primo, antes distante, agora soava clara e animada. Eu te disse, Mateus, não é nada demais. Aquele primeiro contato, aparentemente inofensivo, acendeu uma chama perigosa dentro de Mateus. A euforia inicial deu lugar a uma sensação de vazio, um desejo incontrolável de reviver aquela intensidade. O que ele pensou ser uma experiência isolada, uma brincadeira, rapidamente se tornou um pensamento persistente, uma sombra que o seguia por onde quer que fosse. A ideia de que uma vez não vicia desmoronou como um castelo de cartas. O corpo clamava pela sensação novamente, e a mente, antes tão lúcida, começava a ser nublada por uma névoa de desejo. A disciplina que o guiava se viu desafiada por uma força desconhecida e avassaladora. Os dias que se seguiram foram uma descida gradual e silenciosa. O uso se tornou mais frequente, sempre às escondidas, com desculpas elaboradas para justificar suas ausências e seu comportamento alterado. A mentira virou sua companhia constante. Aos poucos, a prioridade da empresa e da família foi cedendo lugar a uma obsessão doentia. Reuniões importantes eram esquecidas, prazos perdidos, e a comunicação com a esposa e os filhos se tornava superficial, distante. Os olhos de Mateus, antes tão cheios de vida, começaram a mostrar um cansaço profundo, uma opacidade que denunciava a luta interna que ele travava. A voz suave e firme de antes, agora era áspera e impaciente. A empresa, antes um motivo de orgulho, começou a sofrer as consequências do descaso de Mateus. Decisões erradas, projetos abandonados, funcionários desmotivados. O império que ele havia construído com tanto esmero começou a ruir, tijolo por tijolo. Os clientes, antes fiéis, buscavam outras alternativas, percebendo a ausência de liderança e a perda de qualidade. Em casa, a situação não era diferente. A esposa, antes parceira, agora o olhava com uma mistura de preocupação e mágoa, tentando entender o que estava acontecendo com o homem que amava. Os filhos, antes cheios de riso, sentiam a distância do pai, a falta de atenção, a tristeza pairando no ar. A vida de Mateus, antes um farol, agora era uma escuridão em expansão. A transformação de Mateus era dolorosa de se observar. O homem elegante e confiante que andava com postura ereta, agora se curvava sob o peso invisível de um fardo. Sua pele, antes saudável, adquiria uma tonalidade pálida e os olhos, outrora cheios de brilho, afundavam nas órbitas, revelando noites mal dormidas e uma alma inquieta. O apetite desapareceu e seu corpo, antes robusto, começou a emagrecer de forma alarmante. Ele se tornou um espectro do que havia sido, um fantasma vagando pela sua própria casa, um estranho para aqueles que o amavam. A cada dia, uma parte de Mateus se perdia para o abismo, e o vício, como um parasita insaciável, consumia-o lentamente, roubando-lhe não apenas a saúde física, mas também a sua essência. As discussões com a esposa se tornaram mais frequentes e acaloradas. Ela tentava, com todas as suas forças, alcançar o marido que parecia escorregar entre seus dedos. Mateus, por favor, me diga o que está acontecendo. Você não é o mesmo? Ela implorava,
a voz embargada pela dor e pela frustração. Ele, por sua vez, respondia com irritação, evasivas e promessas vazias, jurando que mudaria, que tudo ficaria bem, enquanto por dentro, a voz do vício o arrastava para mais fundo. A mentira se enraizou em seu vocabulário e a confiança, antes inabalável, se desfazia em estilhaços. O lar, antes um refúgio de paz, transformava-se em um campo de batalha silencioso, onde a tristeza e a decepção eram as únicas vitoriosas. O dinheiro, antes abundante, começou a evaporar. Mateus, em sua busca desesperada pela próxima dose, não hesitou em desviar fundos da empresa, ignorando os riscos e as consequências. As dívidas se acumulavam, os credores batiam à porta e o pânico começava a apertar seu peito. A lógica de um homem de negócios, tão afiada no passado, estava agora distorcida, subjugada pela necessidade incontrolável do prazer momentâneo. Ele vendeu bens valiosos da empresa, inventou histórias para justificar os gastos e, em sua mente perturbada, acreditava que conseguiria reverter a situação, que bastava mais uma vez para que tudo voltasse ao normal. Era uma ilusão cruel, um véu que o impedia de ver a destruição que causava. A família foi a próxima a sentir o impacto devastador. Primeiro foram os pequenos luxos que sumiram. Depois as contas básicas começaram a atrasar. A esposa, antes acostumada com a segurança financeira, viu-se em uma situação de vulnerabilidade, tendo que apertar o cinto e fazer malabarismos para manter a casa funcionando. Os filhos, em sua inocência, percebiam a tensão, as brigas dos pais, a mudança no semblante de Mateus. O clima de alegria deu lugar a um silêncio pesado, carregado de angústia. Mateus, antes um pai presente e carinhoso, agora era ausente, distante, imerso em seu próprio tormento, incapaz de perceber a dor que causava aos seus entes mais queridos. A empresa, antes seu orgulho e sua identidade, foi a primeira a desmoronar por completo. Com as dívidas impagáveis, a falta de gestão e o desvio de recursos, ela faliu, fechando as portas de forma melancólica. O sonho de uma vida inteira se transformou em pó, levando consigo o sustento de dezenas de famílias que dependiam dela. Mateus assistiu à derrocada de seu império com uma apatia surpreendente, sua mente tão focada em alimentar o vício que a magnitude da perda parecia não alcançá-lo por completo. Havia momentos de lucidez, flashes de desespero, mas eles eram rapidamente engolidos pela ânsia da droga. A vergonha e a culpa eram sentimentos que ele já não podia enfrentar. A casa, antes um lar acolhedor, tornou-se um refúgio insustentável. As contas não podiam mais ser pagas e o aviso de despejo não demorou a chegar. A esposa, com o coração partido, enfrentou Mateus pela última vez, os olhos marejados de lágrimas e a voz embargada pela dor. Eu não posso mais, Mateus. Não consigo ver você se destruir e arrastar nossos filhos para isso. Você precisa de ajuda, ela disse, a voz quase um sussurro. Mateus, sentado no sofá, parecia não reagir, perdido em seu próprio mundo de sombras. Aquele era o ponto sem retorno. O momento em que a família, outrora tão unida, seria fragmentada pela força implacável do vício. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, a esposa de Mateus tomou a decisão mais difícil de sua vida: proteger os filhos daquela espiral de autodestruição. Ela arrumou algumas malas, pegou as poucas economias que restavam e, em uma manhã cinzenta, deixou a casa com as crianças, buscando refúgio na casa de sua mãe, a avó dos meninos. A dor da separação era dilacerante, mas a necessidade de preservar a inocência e o futuro de seus filhos falou mais alto. Mateus observou a cena de longe, do quarto, com uma sensação estranha de vazio. Por um breve instante, a realidade o atingiu com força, mas logo a necessidade de se entorpecer novamente dominou seus pensamentos, anestesiando a dor. Mateus ficou sozinho. A casa vazia ecoava o vazio de sua alma. Sem a empresa, sem a família, ele se viu mergulhado em um limbo de desespero e solidão.
O vício, antes uma válvula de escape, tornou-se seu algoz, exigindo mais e mais, roubando o pouco que lhe restava de dignidade e sanidade. Ele vendeu o que sobrou da casa, móveis, objetos de valor sentimental, tudo para financiar a próxima dose, para fugir da realidade insuportável. Os dias se confundiam, as noites eram um tormento, e o homem que antes vivia cercado de luxo e amor, agora se via em uma descida vertiginosa para o fundo do poço, sem nada além da companhia de sua própria miséria. As ruas se tornaram seu novo lar. O asfalto gelado, o céu como teto, a incerteza do próximo alimento. Mateus, antes impecável em seus ternos bem cortados, agora vestia trapos, sujos e rasgados. O cheiro de álcool e fumaça de cigarro se misturava ao odor de sua própria degradação. Ele pedia esmolas, revirava lixo, trocava favores por uns trocados que logo eram convertidos em doses da droga que o aprisionava. O olhar das pessoas, antes de admiração, agora era de pena, de nojo ou de completa indiferença. Aquele homem, que um dia foi um gigante em sua cidade, era agora apenas mais um entre os invisíveis, uma sombra que perambulava pelas calçadas, um testemunho silencioso da devastação causada pelo vício. Ele tentou parar. Houve momentos de lucidez, lampejos daquele Mateus de antes, que o impulsionavam a buscar ajuda. Ele tentava controlar o desejo, resistir à tentação, mas a abstinência era um tormento indescritível, um calafrio que percorria sua espinha, uma dor lancinante que parecia rasgar sua carne. A mente gritava por mais, e o corpo tremia em agonia. A força de vontade, antes tão presente, havia sido drenada pela substância, e ele se via novamente sucumbindo, entregando-se à escuridão que o abraçava. As promessas a si mesmo eram quebradas em questão de horas, e a cada recaída, a esperança diminuía, substituída por um desespero avassalador. As noites na rua eram longas e frias. O colchão de papelão e o cobertor esfarrapado mal ofereciam proteção contra a umidade e o vento cortante. Cada barulho, cada sombra, era um motivo de alerta. O medo era uma companhia constante, misturado à fome e à sede. Mateus observava as estrelas, antes um espetáculo distante e belo, agora apenas pontos luminosos em um céu indiferente. Ele se lembrava da sua cama macia, do cheiro de comida caseira, do riso de seus filhos antes de dormir. As lembranças eram como facadas em sua alma, um contraste cruel com a realidade desoladora em que vivia. A culpa o esmagava, um fardo pesado demais para carregar. A degradação física de Mateus era visível, suas roupas rasgadas, a barba por fazer, o corpo magro e curvado eram o espelho de sua alma despedaçada. As pessoas o evitavam, os olhares de repulsa o seguiam. Ele se sentia um pária, um indesejável, um erro. A solidão era esmagadora, e a única fuga aparente era a droga, que prometia um alívio temporário, uma ilusão de paz que logo se desfazia, deixando-o ainda mais vazio e perdido. O Mateus que conhecera o sucesso, que construíra um império, parecia uma memória distante, quase irreal. Em meio a esse inferno pessoal, um raio de luz começou a surgir, tênue e inesperado. Certa tarde, enquanto Mateus estava sentado em um banco de praça, com os olhos fixos no vazio, sentindo o peso da decisão de ir em busca de mais droga, um jovem se aproximou. Ele parecia ter seus 20 e poucos anos, com um sorriso calmo e um olhar sereno. "Boa tarde. Posso me sentar aqui um pouco?" perguntou o rapaz com uma voz suave e acolhedora. Mateus, acostumado com a indiferença e o desprezo, ergueu a cabeça, surpreso. Mateus mal conseguia responder, sua voz rouca e baixa. O jovem se sentou ao seu lado, sem pressa, sem julgamento. Não havia o menor traço de medo ou repulsa em seu rosto, apenas uma genuína curiosidade e uma compaixão que Mateus não via há muito tempo. "Meu nome é José", disse o rapaz, estendendo a mão. Mateus hesitou por um momento, as mãos sujas e tremendo, mas apertou a mão de José, um toque que parecia infundir uma estranha sensação de paz em seu coração atormentado.
Aquele aperto de mão era mais do que um cumprimento. Era um elo, um convite inesperado à humanidade que ele pensava ter perdido. José não fez perguntas intrusivas. Ele simplesmente começou a falar sobre o tempo, sobre as árvores na praça, sobre a beleza da vida que muitas vezes passava despercebida. Ele falava com uma sabedoria que não parecia condizer com sua pouca idade, e cada palavra era como um bálsamo para a alma ferida de Mateus. O empresário, antes tão articulado, apenas ouvia, absorvendo cada sílaba, sentindo-se estranhamente à vontade na presença do jovem. Por alguns minutos, a ânsia pela droga diminuiu, substituída por uma calma que Mateus não sentia há muito tempo. Era como se o tempo tivesse parado, e a única coisa que importava era a voz suave de José. Naquele dia, José ofereceu a Mateus um sanduíche e um copo de água. Gestos simples, mas que para o homem em desgraça eram como banquetes. Eles conversaram por horas, com José mais falando do que Mateus, que apenas acenava ou murmurava algumas palavras. José falou sobre esperança, sobre a capacidade de recomeço, sobre a fé que move montanhas. Ele não tocou no assunto das drogas diretamente, mas suas palavras, de alguma forma, alcançavam a alma de Mateus, plantando pequenas sementes de uma possibilidade que ele havia esquecido. Antes de ir embora, José disse: "A vida sempre oferece uma segunda chance, Mateus. Basta você estar pronto para aceitá-la." E então, desapareceu tão discretamente quanto havia chegado. Os encontros se tornaram mais frequentes. Sempre que Mateus se via no limite, com a mente nublada e o corpo clamando por mais droga, José aparecia. Não importava onde Mateus estivesse, se escondido em um beco escuro ou vagando pelas ruas movimentadas, José surgia, como se soubesse exatamente quando sua presença era mais necessária. Ele nunca repreendia, nunca julgava, apenas sentava ao lado de Mateus, conversava com ele, oferecia uma palavra de conforto ou um conselho que, de alguma forma misteriosa, parecia atingir o cerne de seus dilemas. A cada encontro, José parecia mais do que um mero conhecido. Ele era um farol na escuridão, uma âncora em um mar revolto. Uma tarde, Mateus estava desesperado. A abstinência o torturava, e a única coisa que ele conseguia pensar era em conseguir dinheiro para a próxima dose. Ele já estava a caminho de um local conhecido, onde sabia que encontraria o que buscava, quando de repente sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era José. "Aonde você vai com tanta pressa, Mateus?" perguntou o jovem, com um sorriso gentil. Mateus tentou se desvencilhar, a vergonha tomando conta dele. Eu só estou procurando um lugar para descansar", gaguejou ele, evitando o olhar de José. José não o soltou. Seus olhos encontraram os de Mateus, e a profundidade daquele olhar era impressionante. "Eu sei que você está lutando, Mateus. Eu vejo a sua dor. Mas há outro caminho", disse José, com uma voz firme, mas cheia de compaixão. Ele pegou a mão trêmula de Mateus e a apertou. "Você não está sozinho. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu posso te ajudar a encontrar a força que você já tem dentro de si." Naquele momento, quebrou dentro de Mateus. A parede de desespero e negação que ele havia construído começou a desmoronar. As palavras de José ecoavam na mente de Mateus. "A força que você já tem dentro de si." Ele havia esquecido completamente essa força, subjugada pelo vício e pela vergonha. José não ofereceu soluções mágicas, apenas apoio e um caminho para o autoconhecimento. Ele falava sobre a importância da fé, não necessariamente em um sentido religioso, mas a fé na capacidade de superação, na crença de que a vida poderia ser diferente. Aqueles encontros com José eram os únicos momentos em que Mateus se sentia verdadeiramente visto e compreendido. Um vislumbre de humanidade que ele havia perdido nas profundezas de seu vício. Aos poucos, uma semente de esperança começou a brotar no coração ressecado de Mateus. As conversas com José, que se repetiam quase diariamente, eram um oásis em seu deserto particular. José não lhe dava dinheiro, nem o tirava à força da rua. Em vez disso, ele oferecia algo
muito mais valioso: a crença inabalável na capacidade de transformação humana. Ele falava sobre a força interior que Mateus possuía, a mesma força que o levou a construir um império e que agora precisava ser direcionada para sua própria recuperação. Cada palavra de José era um fio de luz, tecendo uma nova percepção na mente perturbada de Mateus, mostrando-lhe que a vida ainda tinha propósito além da próxima dose. Um dia, em meio a uma crise de abstinência severa, Mateus se viu no chão de um beco, tremendo e suando frio. A ânsia era excruciante e a voz da droga gritava em sua cabeça, pedindo para ser saciada. Ele sentiu que iria ceder novamente, que não havia mais saída. Foi então que a figura de José apareceu, como sempre, de forma inesperada. José se ajoelhou ao lado de Mateus, sem hesitar, e colocou a mão em sua testa febril. Respire, Mateus. A dor vai passar. Você é mais forte do que pensa, disse ele, com uma calma que contrastava com o caos que Mateus sentia. Ele permaneceu ali, segurando a mão de Mateus, até que a crise diminuísse e a respiração do empresário se acalmasse. Foi nesse momento de vulnerabilidade extrema que Mateus, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Lágrimas quentes e amargas escorreram por seu rosto sujo, lavando um pouco da dor e da vergonha acumuladas. Eu não consigo, José. Eu não tenho forças. Ele sussurrou, a voz embargada. José o ouviu com paciência, sem interromper. Quando Mateus terminou de chorar, José disse: Você acabou de provar que tem força, Mateus. Chorar é um ato de coragem, de reconhecimento da sua dor. E esse é o primeiro passo para a mudança. As palavras de José não eram apenas conselhos. Eram um espelho que refletia a Mateus a própria resiliência que ele havia esquecido. A partir daquele dia, Mateus começou a enxergar José não apenas como um apoio, mas como um guia. Ele se sentia compelido a seguir os conselhos do jovem, que sempre o direcionavam para um caminho de sobriedade e autoconhecimento. José sugeriu que Mateus procurasse um centro de ajuda para dependentes químicos, um lugar onde ele poderia encontrar o apoio profissional que necessitava. Mateus hesitou, com medo do julgamento e da exposição, mas a persistência gentil de José o convenceu. Não é fraqueza pedir ajuda, Mateus. É a maior demonstração de força, disse José. Com o apoio incondicional de José, Mateus deu o primeiro passo em direção à recuperação. José o acompanhou até o centro de reabilitação, um lugar simples, mas acolhedor, onde ele seria recebido sem julgamentos. A despedida na porta foi silenciosa, mas carregada de significado. Eu estarei com você, Mateus. Sempre, disse José, com um sorriso enigmático. Mateus sentiu um nó na garganta, mas uma sensação de alívio o inundou. Ele estava entrando em um novo capítulo, incerto, mas com a convicção de que não estava sozinho naquela jornada. Era o início da sua árdua, mas necessária, volta por cima. Os primeiros dias na reabilitação foram um inferno. O corpo de Mateus reagia violentamente à ausência da droga, e a mente era um turbilhão de pensamentos sombrios e arrependimento. Ele se sentia fraco, humilhado, e a vontade de desistir era constante. No entanto, em seus momentos de maior desespero, a imagem de José, sua voz calma e suas palavras de encorajamento surgiam em sua mente, como um mantra, um lembrete de que havia esperança. Ele se agarrava a essas lembranças, transformando-as em sua fortaleza interior, a chama que o impedia de sucumbir novamente ao abismo. Os terapeutas e outros pacientes do centro notavam a determinação em seus olhos, uma centelha que poucos conseguiam manter. Com o tempo, a desintoxicação física deu lugar a um processo de cura emocional. Mateus participava das terapias em grupo, ouvindo as histórias de outros dependentes, percebendo que não estava sozinho em sua luta. Ele começou a se abrir, a compartilhar sua dor, sua vergonha, seus medos. Os psicólogos e conselheiros do centro o ajudavam a desvendar as raízes de seu vício.
a entender os gatilhos e a desenvolver estratégias para lidar com a ânsia. Era um caminho árduo, de autoconhecimento profundo e confrontação com seus próprios demônios, mas Mateus estava determinado a se reerguer. A cada dia, um pequeno passo era dado, uma nova camada de cura era alcançada. As lembranças da família, antes um tormento, começaram a se transformar em motivação. Mateus visualizava o rosto de seus filhos, o sorriso de sua esposa, e essa imagem o impulsionava a lutar. Ele escrevia cartas para eles, cartas que nunca seriam enviadas, mas que eram um exercício de redenção, de expressar o arrependimento e a promessa de um futuro diferente. O processo de reabilitação o ensinava a lidar com a culpa, a perdoar a si mesmo, a reconstruir a autoestima que havia sido estraçalhada pelo vício. Ele percebia que a fé em si mesmo era o pilar fundamental para a reconstrução de sua vida. Meses se passaram e Mateus emergiu do centro de reabilitação transformado. Não era apenas a abstinência física, era a reconstrução de sua alma. Ele havia reencontrado a disciplina, a ética e a resiliência que o caracterizavam antes do vício. Seus olhos tinham um novo brilho, um brilho de esperança e propósito. Ele estava pronto para recomeçar, mas sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios. A tentação estaria sempre à espreita, mas ele havia aprendido a lidar com ela, a reconhecer os sinais e a buscar apoio. Aquele Mateus, que havia se perdido nas ruas, era agora um homem, renovado, mais forte e mais consciente de suas vulnerabilidades. A primeira coisa que Mateus fez ao sair da reabilitação foi procurar um trabalho. Começou do zero, aceitando um emprego simples, sem a pompa e o luxo de antes. Ele alugou um pequeno quarto e, com a ajuda de um programa de apoio para ex-dependentes, começou a reconstruir sua vida financeira, centavo por centavo. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como uma grande vitória. Ele economizava cada tostão, com o objetivo de ter um lar para sua família novamente. O luxo e o status social já não eram suas prioridades. O que ele desejava era a dignidade, a sobriedade e a chance de reconquistar a confiança de seus entes queridos. Ele sabia que o dinheiro era um meio, não um fim, e que a verdadeira riqueza estava em sua recuperação. Mateus sentia uma necessidade premente de se reconectar com sua família, mas sabia que o processo seria delicado e exigiria paciência. Ele respeitava o espaço deles e a decisão que sua esposa havia tomado para proteger os filhos. Em vez de forçar um encontro, ele decidiu agir de forma a demonstrar sua mudança, permitindo que suas ações falassem mais alto do que qualquer palavra. Ele se dedicou integralmente ao trabalho, economizando cada centavo, e frequentava reuniões de apoio para manter-se firme em sua sobriedade. A cada dia, ele escrevia em um diário, registrando seus pensamentos, suas dificuldades e suas vitórias, um testemunho silencioso de sua jornada de redenção. Certa manhã, enquanto voltava do trabalho, Mateus viu José em um ponto de ônibus, observando-o de longe. Mateus sorriu, um sorriso genuíno que ele não dava há muito tempo. Ele se aproximou e José o cumprimentou com um aceno de cabeça e um brilho nos olhos. "Você está bem, Mateus? Eu vejo a luz em seus olhos", disse José, com sua voz calma e acolhedora. Mateus agradeceu, emocionado. José sempre aparecia nos momentos certos, como um anjo da guarda discreto. Eles conversaram por alguns minutos, e Mateus contou sobre seus progressos, sobre o trabalho, sobre o desejo de rever sua família. José o ouviu atentamente, e então, com um sorriso enigmático, disse: "A fé move montanhas, Mateus, e a sua fé em si mesmo e no amor que você sente já está movendo a sua." Os meses se transformaram em quase 2 anos de sobriedade e trabalho árduo. Mateus, agora com um emprego estável e um pequeno apartamento alugado, sentia-se pronto para o próximo passo. Ele havia juntado uma quantia considerável, o suficiente para um novo começo. Aquele era o momento de tentar a reconciliação. Com o coração acelerado e as mãos suando, ele foi até a casa da mãe de sua esposa. Bateu na porta, e quando ela abriu,
Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas ao ver a surpresa e a cautela no olhar da sogra. Eu vim ver minha família, se for possível. Eu mudei, disse ele, a voz embargada. A sogra o convidou a entrar, e Mateus sentiu o cheiro familiar da casa, um aroma que o transportou para tempos mais felizes. Sua esposa apareceu na sala, e o encontro foi carregado de emoção. Ela o olhou com uma mistura de apreensão e esperança, percebendo a mudança em seu semblante, a ausência daquele olhar opaco que o vício havia deixado. Mateus, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele se aproximou, os olhos marejados. Eu sei que eu errei, que eu causei muita dor. Eu sinto muito. Eu mudei. Eu estou limpo e quero reconstruir nossa vida, se você me der uma chance. Ele disse, a voz embargada pela emoção e pela sinceridade. O reencontro com os filhos foi o mais difícil, mas também o mais curador. Eles estavam maiores, mais sérios. No começo, o medo e a desconfiança ainda estavam presentes em seus olhos. Mateus se ajoelhou, o coração apertado. Meus amores, o papai errou muito, mas o papai mudou. Eu estou de volta para vocês, ele disse, a voz embargada. Lentamente, um dos filhos, o mais novo, se aproximou e o abraçou. O outro veio em seguida. Mateus os abraçou com toda a força que tinha, sentindo o calor dos seus corpos, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Era um abraço de perdão, de recomeço, de uma promessa silenciosa de que as coisas seriam diferentes. A partir daquele dia, Mateus se dedicou a reconstruir os laços familiares. Ele era um pai presente, um marido dedicado, tentando compensar o tempo perdido com amor e atenção. As conversas eram longas e francas, com Mateus compartilhando sua jornada de recuperação, seus desafios e suas vitórias. A esposa, com um misto de cautela e esperança, começou a confiar nele novamente, vendo a sinceridade em seus olhos e a persistência em suas ações. Os filhos, aos poucos, voltaram a rir com ele, a brincar no parque, a desfrutar da presença de um pai que havia renascido. Aquele lar, antes fragmentado, começava a se reerguer, tijolo por tijolo, amor por amor. Com o tempo, Mateus sentiu a necessidade de empreender novamente. A experiência da falência, embora dolorosa, o havia ensinado lições valiosas sobre humildade e resiliência. Ele começou pequeno, com um negócio modesto, aplicando os princípios de disciplina e ética que haviam guiado sua vida antes do vício, agora fortalecidos pela sua jornada de superação. Ele trabalhou incansavelmente, e com o apoio de sua família, o negócio prosperou. Não era o império de antes, mas era algo construído com suor, honestidade e a experiência de quem aprendeu com os próprios erros. Era uma prova viva de que era possível recomeçar, mesmo depois da mais profunda queda. Um dia, enquanto Mateus estava em seu escritório, agora com um ar de prosperidade renovada, ele sentiu uma presença familiar. Olhou para a porta e viu José parado ali, com seu sorriso sereno. Mateus se levantou e o abraçou calorosamente. José, meu amigo, você sempre aparece nos momentos certos, disse Mateus, emocionado. José olhou para o escritório, para a foto da família de Mateus que estava sobre a mesa e sorriu. Eu sabia que você conseguiria, Mateus. A sua força, a sua fé, elas são maiores do que qualquer obstáculo. Naquele momento, uma leve brisa soprou pela janela aberta e um arrepio percorreu a espinha de Mateus, um pressentimento que sempre o acompanhava na presença de José. José e Mateus conversaram por um tempo e o jovem ouviu atentamente sobre as novas conquistas de Mateus, sobre a alegria de ter sua família de volta, sobre a gratidão pela vida. No fim da conversa, José se levantou, seus olhos fixos nos de Mateus. Minha missão aqui está cumprida, Mateus. Você encontrou o seu caminho, a sua luz. Eu estarei sempre com você, mesmo que não me veja. Mateus sentiu uma pontada no peito, uma tristeza pela despedida iminente, mas também uma profunda gratidão. José sempre foi um mistério, alguém que aparecia e desaparecia de forma inexplicável, mas cuja presença era transformadora. José deu um último sorriso.
um sorriso que Mateus guardaria para sempre em sua memória. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Quando Mateus piscou, José havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Mateus olhou para o lugar onde José estava, sentindo a presença dele ainda no ar, um calor reconfortante. Ele sabia, em seu coração, que José não era uma pessoa comum. Era algo mais, algo divino, uma ajuda enviada em seu momento de maior desespero. José foi a mão estendida que o tirou do abismo, o farol que o guiou de volta para a luz, a personificação da fé e da esperança. A vida de Mateus continuou, plena e significativa. Ele se tornou um exemplo de superação, compartilhando sua história para ajudar outros que estavam presos nas garras do vício. A cada amanhecer ele agradecia pela nova chance, pela família reunida, pela dignidade reconquistada. Ele nunca esqueceu os dias sombrios nas ruas, a dor da perda, a vergonha. Essas memórias, em vez de assombrá-lo, serviam como um lembrete constante da fragilidade humana e da força da fé. Mateus provou que a vida, por mais que se perca, sempre oferece a chance de recomeçar, de reerguer-se, de provar que tudo é possível quando se crê e se tem fé. Sua história era um hino à resiliência, um testemunho de que a luz sempre encontra um caminho, mesmo na mais profunda escuridão. Se você, ou alguém que você conhece, está travando uma batalha silenciosa contra o vício, saiba que existe um caminho para a recuperação. A história de Mateus é um testemunho de que é possível se reerguer, não importa o quão fundo se tenha chegado. Não hesite em buscar ajuda. Existem diversas instituições e profissionais dedicados a oferecer o apoio e o tratamento necessários para essa jornada. Você não está sozinho e merece uma nova chance para reescrever sua história. Procure um centro de apoio, converse com um profissional de saúde ou procure grupos de ajuda mútua em sua comunidade. O primeiro passo é o mais difícil, mas é ele que pode mudar tudo.